Na minha cabeça, eu ia ver só a Beyoncé em show, eu lá no final, ela lá na ponta, eu ver ela no telão. Era sempre isso, gente. Nunca imaginaria que eu teria no meu currículo que eu trabalhei pra ela. Bom, gente, me chamo Luna Monte, tenho 24 anos, sou de Salvador, Bahia, nascida nessa cidade assim abençoada, cheia de axé. Trabalho com arte, sou modelo, sou DJ, sou dançarina. E também tem outras coisas também, quando a gente não sabe que eu trabalho, mas eu automaticamente dei uma pausa por outras questões, né? Que a arte acabou tomando essas outras profissões. Mas os meus primeiros trabalhos, assim, foi enquanto manicure e transista. Quase ninguém sabe disso, e quando eu falo assim, sério? Falei, gente, então eu trabalhava com isso, né? Eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de dinheiro, eu sempre gostei de independência, né? Eu tenho uma mãe maravilhosa que sempre me apoiou, nunca deixou faltar nada em casa, nem eu nem meu irmão, mas eu sempre gostei de ter minhas coisas, né? Chegou um tempo da minha vida, assim, que manhã só me dava minha comida, porque minha roupa, minhas coisas eu comprava com o dinheiro que eu tinha. Então eu sempre fui uma pessoa muito independente, sempre quis correr atrás das minhas coisas muito cedo, né? Então eu acho que isso também é um fruto também, eu acho que de tudo que minha mãe fez também, tudo que ela faz. E ela é um grande exemplo também pra minha vida hoje também, né? Ela é uma mulher que me inspira muito, né? E me fez essa mulher que eu sou hoje também. E eu comecei a minha arte lá com meus 12 anos especificamente, assim, foi quando eu entendi, assim, dança especificamente, né? Quando eu vi dança, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Que muita gente não sabe, mas eu acho engraçado que na época que eu estudava na escola municipal, lá no Novo Horizonte, que pra quem não sabe eu morava no bairro Novo Horizonte, Suarana, né? Quase minha vida toda lá. E lá na escola tinha um projeto. E aí tinha aula de flauta e aula de dança. Aí eu falava amanhã, mãe, bota aula de flauta. Eu já sabia que tinha aula de dança. Falei, mãe, bota aula de flauta. Acho incrível, acho arte, acho que é tudo, acho lindo. Mas eu acho mesmo, tá, gente? Só que eu via a dança. Aí quando eu via a dança, eu nunca ia pra aula de flauta. Eu sempre sentava, ela ficava quietinha assim, olhando o povo dançar. Que era, inclusive, era um dos meninos, né? Era o Michel, que foi o meu primeiro professor de dança. Pra quem não sabe, Michel é uma grande potencialidade da dança aqui em Salvador. Ele fez parte do The Fabulous, que era um grupo, né, de bichas pretas que cantavam de salto, né, e aí na época eles eram uma grande referência, assim, pra acho muita gente da dança também. E foi através dele que eu comecei também a dançar especificamente, né, eu achava aquilo mágico, eu falava, ai gente, eu quero, sabe, eu quero sentir essa energia também. E daí tudo aconteceu, eu terminei, né, meu ensino fundamental, fui para o estadual, e chegando lá eu conheci outras pessoas, né, tinha um projeto que chamava Mais Educação, na época, e aí eu participei desse projeto, tinha dança, e aí eu conheci outras pessoas através disso, inclusive uma amiga minha também, que hoje não dança mais, até porque ela teve outra vida, foi para um outro rumo, e aí a gente participava do grupo chamado Stardance, né, que a gente começou a participar, né, de grupo, de eventos de dança, de campeonatos, enfim. Daí eu já ganhei também, dançarina na Revelação. E tudo começou a fluir, né? E a partir disso tudo começou a dar um caminho mais sobre a minha arte especificamente. Quando eu era mais nova, eu não tinha tantas referências, né? Nas televisões, nos lugares de mídia, eu não me via tão representada, né? Então, quando eu me torno dessa representação, eu falo, caramba, como as coisas são, né? Então, pra mim é muito importante e eu fico, assim, muito feliz de estar podendo também ser essa pessoa, ser esse corpo também, que consegue representar tantas pessoas também. Eu entendo que a representatividade vai além. Acho que o sentido da palavra representar também dá para um outro lugar também. Nem sempre eu vou estar representando o mundo, mas eu acho que 100% daquilo também eu acho que eu vou estar conseguindo fazer, né? Eu entendo também que a gente é ser humano também, então a gente vai ter nossos erros também e acertos. Acho que a vida é essa. E ela tem uma continuidade nesse sentido também. Então, pra mim, estar nesse lugar, tendo essa voz também, poder, enfim, trilhar caminhos é um lugar muito, muito significativo, né? E eu fico muito feliz de poder estar nesse lugar, assim. Gente, a comunidade Borum, na minha vida, tudo começou no final de 2018, né? E eu comecei a entender o que era a comunidade, o que era isso especificamente, o que significava
a comunidade ballroom, né, nesse sentido, o que era ser mãe também, o que era ter essa responsabilidade também, né. Tem uma série que é bem legal pra quem quiser assistir, que é Paris Burner, que fala tudo sobre a comunidade, né, que tem uma figura muito importante, que foi um pilar de tudo, que é uma travesti preta, que é a La Beija, né. Então ela foi um par de caminhada para esse lugar. E eu acho que a ballroom tem um sentido muito importante na minha vida. Foi onde eu consegui também ser essa pessoa que eu sou hoje, essa travesti preta. Enfim, então a ballroom tem muito sentido e e tem uma agregação muito importante. Eu falo que a cena tem um lugar extremamente importante justamente por uma questão de acolhimento, né? Onde a gente consegue ser quem a gente quiser ser e a gente consegue também estar em família, né? Além dos bailes, do close, que muita gente acha que é só o close, mas não é, gente. É por isso que eu falo que a ballroom tem um lugar muito cuidadoso antes de tudo, né? Então quando chega aqui em Salvador, que as coisas começam a crescer, as aulas começam a se movimentar, começa a agregar também, a cooperar também nesse sentido. Eu acho que isso também faz muito sentido também. E quando eu falo também sobre a minha house, que é a Montenegro também, onde tem pessoas incríveis, de referências também, que eu acho que meus filhos também são referências. Então isso começa a ter um outro lugar histórico. Eu acho que a Ballroom Bahia tem um lugar muito grande histórico, com pessoas que já estão nesse lugar assim de potencialidade. House especificamente, a comunidade especificamente, é um lugar onde você tem suas criações, né? É dentre a esse lugar, a essa comunidade, que você vai se sentir parte dela, né? É onde pessoas que não são pertencentes socialmente, né? Quando se fala de um lugar ao todo, então a comunidade ballroom acolhe essas pessoas, né? Enfim, que são expulsos de casas, que pais e mães, né, de sangue não aceitam, né, suas questões, suas orientações e por aí vai. Então a ballroom tem esse lugar forte de puxar essas pessoas para que elas se sintam bem. Se não fosse minha mãe, gente, de verdade mesmo, assim, de coração. Acho que se não fosse minha mãe, assim, acho que nem aqui como você estaria falando especificamente, assim. Porque minha mãe foi um pilar mesmo de eu continuar viva, né, especificamente. Ela é uma pessoa que eu sempre vi batalhando pra não deixar eu e meu irmão passar fome, né. Ela sempre foi uma mãe solteira que cuidou de eu e meu irmão sozinha por muitos anos, né. Então ela é uma grande referência pra mim, assim. Eu fico muito feliz porque eu sei que pra nossa comunidade de pessoas trans é muito difícil ter acolhimento de pais e mães, né. Então eu tenho um acolhimento de minha mãe assim que é muito grande e eu fico muito feliz de ser privilegiada nesse sentido, né? De ter minha mãe comigo. É uma pessoa que faz parte acho que minha história toda, né? Eu falo assim, porque eu e minha mãe tem um lugar muito amigável, então a gente sempre conversa, todas as coisas assim, a gente sempre conversa, a gente fala, mãe, tem isso pra contar, aconteceu isso e isso. Inclusive, quando eu falei sobre o meu processo de transição, eu não falei a ela. Eu já cheguei com a minha certidão de nascimento trocada. Sim. Então, assim, não cheguei pra minha mãe falar sobre mãe, se você tem uma filha. Não foi isso. Então, assim, é por isso que eu falo, gente. Mãe é muito do caralho, entendeu? Ela é, assim, extraordinária. Eu lembro que ela pegou a certidão, ela olhou a certidão, ela ficou um tempão assim, olhando a certidão. Ela me olhava. Olhava a certidão e me olhava. Ela me abraçou, no final das contas. Ela me perguntava, antes de tudo, gente, inclusive, deixando só uma observação aqui. Antes de tudo, ela sempre perguntava. Filha, você vai ser travesti? Filha, como tá isso? Ela sempre trazia esse lugar, né? Ela sempre sentia que a minha energia já não estava mais ligada àquele lugar, né? Enfim, que a população nos coloca, né, de nascimento. Então, ela sempre vê esse lugar. Então, quando eu mostrei ela a certidão trocada, ela meio que já entendia aquilo, no meio que falou, ai, não desabou, não fez o mundo acabar. Não. Então, isso pra mim me choca muito, porque ela realmente teve a melhor reação, que eu achei que ela ia ficar extremamente... Enfim. Então, ela teve um lugar muito, muito pontual, muito madura também, né? E eu lembro que logo após 2 meses, a gente foi convidada pela Multishow pra falar sobre a minha vida. Imagina uma mãe que nem sabe, nem viveu com a filha dela direito, falar sobre mim. 2 meses a gente foi pra São Paulo, gravar com a Multishow. E aí ela falou e isso foi bem. Ficou muito nervosa quando ela viu muita câmera, muita coisa. Ela falou, meu Deus do céu. Mas ela foi, conseguiu fazer essa entrevista.
Então, eu acho que manhã tem uma grande importância, assim. Não me vejo sem ela, inclusive, de verdade. Então, eu acho que ela é extremamente importante, assim, para o meu segmento, assim, de vida. Bom, assim, pra chegar na Beyoncé, assim, especificamente, eu vou falar coisa que eu já fazia sobre a Beyoncé antes, né? Então, assim, ela é extremamente importante na minha vida em relação à arte, à vida, à representação, a tudo que ela oferece pra nós e a tudo que ela é. Então, a Beyoncé tem um lugar muito específico na minha vida. Desde novinha, eu sempre dancei todas as músicas dela, sempre pedi todas as coreografias dela, sabia tudo dela, a biografia, enfim. Um pouco da vida da Beyoncé, eu sempre queria saber o que significava essa mulher. Eu lembro que eu comprei um DVD pirata, assim, de R$ 12, que vendia na banca lá no meu bairro, e que tinha ela, e que tinha Crazy Love. Né? Então, assim, quando eu vi esses vídeos dela, desde a época de Destiny Child, até ela, o solo dela, até o processo dela sozinha, eu falo assim, essa mulher é essa que eu vou acompanhar. Nem sei quem mais, mas vai ser ela até a minha vida aí. Então ela tem uma extremamente importância assim na minha vida, na minha carreira. Quem me acompanha há muito tempo, quem me acompanha nas festas, na Baticu, das edições da vida, sabe que eu sempre dancei Crazy Love, né? Eu acho engraçado que as pessoas sempre falam assim, toca Crazy Love, poxa, olha. É ela, vem amiga, que eu sei que você vai dançar. E também inclusive antes da Beyoncé, já recebi comentários negativos, tipo, a Luna vai ter que entrar agora pra dançar? Será que ela vai ter que entrar agora pra dançar? Não quero mais ver, tô enjoada de ela lançar Crazy Love, né? Só que toda vez que eu entrava em uma roda, era um lugar de manifestação. Tinha uma travestis ali no meio dançando. Tem um lugar de viver, eu tava vivendo ali, né? E todas as vezes que eu dançava Crazy Love, que é uma música muito específica dela, eu me sentia muito sobre ela. Era como se ela estivesse ali perto de mim. Eu sempre falo que quando eu comecei a ser Beyhive, eu sempre tive um lugar de fã muito diferente, assim. Eu sempre me sentia num lugar diferente de todo mundo, assim. Parecia que de um dia eu ia me conectar com ela de alguma forma. Então eu sempre me senti no lugar de fã, mas sempre quando eu assisti o vídeo dela, eu falava assim, é estranha essa sensação. Por que eu tô com a sensação de que um dia eu vou lhe conhecer? Porque eu tenho esse lugar de que parece que você, especificamente, é uma outra pessoa fora desse lugar que as pessoas veem, mas eu tenho um outro cuidado, um outro carinho com toda vez que eu te olho. E tudo começou a se conectar. Então, quando eu recebi o convite pra ser diretora artística do Clube Renascense, né? Acho que muita gente não sabe, mas eu fui diretora artística do Clube Renascense, eu e Gil Alves, e aí a gente estava nessa curadoria de convidar os artistas, porque assim, o Clube Renascense vem da parte do álbum Renascense, e que do álbum Renascense vem a característica Ballroom, House Music, todo esse processo. Então, tinha necessidade e era necessário ter uma pessoa, a curadoria, que falasse sobre a comunidade Ballroom, e eu fico muito feliz de estar nesse lugar de destaque na cena, especificamente Bahia, e da produção da IDW, que foi parte da organização, né, me convidar, né, e eu lembro de receber essa ligação, assim, 2 dias depois que eu tava muito mal por outras questões afetivas, em termos de me matar e por aí vai. Então foram várias coisas assim que muita gente sabe, mas eu tava muito mal psicologicamente. Eu tive que me conectar muito forte com meus orixás, assim, pra entender. Foi a época que eu comecei a entender o que era o candomblé, foi aí que eu comecei a entender as minhas conexões com essas entidades e tudo mais. Mas eu tava muito mal. Pelo menos eu vou falar a vocês, que eu nunca tinha falado isso para as pessoas, mas eu lembro que Exu falou comigo antes, que eu encontraria uma pessoa extremamente importante. E eu lembro que eu tava chorando muito na época, e eu tava muito mal assim. E ele falou assim, você vai estar de frente com essa pessoa. Aí eu lembro que uma amiga minha tava na hora, e aí ela brincou, ela falou assim, Beyoncé. Aí ele não respondeu, e eu chorando muito. Pra minha cabeça eu nem tava nem ligando. Eu falei, como assim, gente? E hoje, uma semana depois, eu recebi a ligação. Né? Eu lembro que quem me ligou que é meu produtor atual, que é o Ismael, que ele faz parte da EDW. Ele me ligou falando assim, não, eu tenho uma coisa pra falar a você, espero que você esteja no eixo, você tá sentada como você tá, porque eu sei que vai ser uma notícia que você vai ficar um pouco atordoada. Mas você tá sendo convidada pra ser diretora artística do Clube Renascense e do evento da sua ídola. Aí ele já falou, quando eu ia falar, ela vai. Aí ele falou, não, ela vai estar não, tá? Mas é o evento que é por ela, né? A V-Gold vai estar fazendo parte disso. E é o evento dela. Aí eu fiquei extremamente feliz. Falei, para o meu currículo vai ser extremamente importante.
ela vai saber sim que eu fiz parte desse processo. E tudo aconteceu. Foi quando eu comecei a fazer a curadoria de chamar os artistas para estarem também da Ballroom, pessoas grandiosas na cena Ballroom. Então eu escolhi dedo a dedo as pessoas que eu acho que fazia parte, que era extremamente importante subir naquele palco, né? Então a IDW foi uma porcentagem muito importante também para o meu processo também de, enfim, de continuidade para esse trabalho, né? Com o Potira, enfim, a galera geral desse evento. E aí tudo aconteceu, foi muito rápido, a gente recebeu isso para fazer isso em 2 dias. Tipo, foi em 2 dias a gente recebeu esse convite. Porque assim, o evento foi na quinta e eu recebi esse convite na terça. Então assim, foi muito rápido. Vamos fazer isso, vamos escolher. Reunião, se fosse reunião. Eu ficava sem dormir porque eu tinha que ir pra reunião. E eu não sabia de nada. E vamos lá. E como faz? Escolhe os artistas, convida os artistas, não pode falar quem é. Então eu mandava os convites pros artistas, o povo falava: ô gente, Luna, como vai eu não sei quem é? Falei, confia em mim. O povo o bom é que as pessoas acreditaram muito na gente. Acreditaram muito na nossa equipe. O povo veio aleatório. Chegou, o povo já sabendo da notícia, que já era o Clube Renascença, né? Que era o filme. E lembrar que a Beyoncé foi em 2 lugares específicos, acho que foi em Paris e, né, aqui em Salvador. E aí tudo aconteceu. Não sabia, no dia ainda do evento, eu não sabia que ela estaria. Então pra mim foi um lugar ainda que não estava sendo preparada pra isso, né? Então passou horas, passou tempo, passou segundos e aí começou a atrasar, as pessoas começaram a ver. Eu não abri meu celular no momento algum. Eu lembro que a produção da Big pediu pra equipe da IDW falar comigo pra eu estar no camarim e não me tirar do camarim. Eu não poderia aparecer de forma alguma pra ninguém, porque era só pra aparecer no momento que eu fosse trabalhar. O álbum Renascença seria tocado espalhadamente por cada DJ, mas eu fui escolhida pela Globo para ser a DJ principal do evento, da noite. Então eu que seria a DJ que tocaria o álbum, com o Everybody Rush e todo esse processo. Então, a Globo falou assim: ela vai ter que tocar o álbum todo, tá? E eu que não tinha nem o álbum todo no meu pendrive. Aí eu subi, aí eu tive que ficar no cantinho, e aí eu voltei pro camarim de novo, porque o segurança não sabia que eu seria a DJ, né? E aí eu lembro que eu voltei pro camarim e eles pediram as informações novamente, e aí eu retornei. Quando eu retornei, eu lembro que eu fiquei no canto, assim, eu lembro que um amigo meu falou assim comigo: Luna, Julius saiu. Eu falei, Julius saiu, de segurança dela saiu? Como assim o segurança da Beyoncé saiu? Pra quê? Pra quê? Eu falei, tá. Eu falei, não. Aí ela tá aí mesmo. Ele me falou assim, ela tá aí mesmo. Eu falei, não tá. A gente acredita que eu acreditei que ela não estava mesmo. Assim. Eu falei, precisava acreditar que ela não estava, porque se eu acreditasse que ela estava, acho que eu não conseguiria nem ver ela, assim, presencialmente, assim. Beleza. Fiquei no cantinho assim, esperando. Daqui a pouco, segundos, assim, questão de segundos, assim. Eu tô vendo ela veio toda coberta, assim, com um capuz assim escuro, toda assim, preta, assim. Aí ela subiu toda assim, toda mansinha, e eu quietinha, assim, desse lado de cá. E aí quando ela parou, ela pegou, tirou. Aí quando ela tirou, aí eu fiquei... Ai, Senhor amado, eu fiquei desesperada. Porque a minha reação foi isso aqui, ó. Quando eu abri meu olho, aí eu comecei a ficar assim, aí eu passei mal, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ficar com falta de ar, no momento, porque eu não tava acreditando nisso e eu comecei a não conseguir mais falar. Aí teve pessoas que teve que subir com água pra me dar, porque eu não tava. Aí eu peguei, me recuei e eu não conseguia falar, eu falava que eu não ia conseguir, que eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir tocar, não tinha como. Não era meu momento, ali ele falava que não era meu momento. Não era meu momento. E eu assim, então, não, muito cedo. Pelo amor de Deus. Mas vou falar, não, esse momento sim. Se ela veio aqui naturalmente e você está no trabalho, mulher, se não fosse o momento, é o momento de quem, então? E aí, pô, me acalmando. Voltei meu eixo, aí eu comecei a entender. Foi que me deixou mais tranquila. Aí eu lembrei do que aconteceu, né, dessas questões, né, que o eixo tinha falado comigo, comecei a lembrar disso. Comecei a entender as coisas, né, comecei a me manter no eixo. Eu falo, vocês estão enquanto artista também. Preciso me colocar nesse lugar enquanto profissional também. Então não vou ficar em desespero. Daí aí, quando ela me olhou, ela veio. Aí ela me viu. Aí eu tava aqui, ela veio andando. Né? Tava ela, Jay-Z também. Jay-Z ficou no cantinho dele lá. Jay-Z tava? Tava. Eu também sabia. Jay-Z tava. Feliz. Inclusive, foi só uma observação assim. Eles estavam mega felizes. Ele tava tocando alguma música lá fora, que eu não lembro qual. Não sei se foi uma de Margareth. Só que tava tocando alguma música lá fora.
E eles estavam dançando, se beijando, assim, feliz. Vivendo. E eu assim, meu Deus do céu, e olhando. Ô, gente, tô vendo Jay-Z e Beyoncé. Os Carter, assim, se feliz, trocando afeto. E eu aqui, tipo, como assim? E aí ela veio até a mim, né? Voltando pra esse lugar, ela veio até a mim. E ela falou, a primeira coisa que ela falou, que era muito linda, né? It's beautiful. Riu, assim. Ela tava muito feliz que eu tava ali com ela. E foi o momento que ela pegou na minha mão. Inclusive, não fui... Gente, é sério, todas as ações não fui eu que fiz. Tudo foi ela que fez. Então ela que foi, ficou do meu lado. Ela que colocou a mão. Porque eu ficava com medo de eu tocar nela, sei lá. Falei, vai acontecer alguma coisa com essa mulher. Não vou tocar nela, não. Então, todo momento ela que vinha até mim, tudo que a ação sempre ela que tomava. Então ela pegou a mão, eu peguei, dei a mão a ela, fez um momento aqui, dessa foto. Que aí eu fiquei de frente a ela, inclusive a minha cara, dessa cara aqui eu não saí, tirei mais, tá? Que eu fiquei de sorriso até o final. Que eu fiquei assim, ó. Travada, eu tava precisava beber uma água. Eu assim, ó. E ela assim, falando do meu look, que eu tava muito estilosa. E aí Ivete é a produtora dela também, que também cuida das redes sociais dela, enfim. Ela tava também, então ela conversava, falava sobre mim, um pouquinho assim, né? Inclusive, tu tinha coisas básicas, tá? Até porque eu não tô influente em inglês, mas tu tinha coisas básicas do que elas estavam falando. E lembrar também que a Ivete, eu tinha visto a Ivete um dia antes, né, do evento. E eu lembro que assim que ela me viu, ela começou a chorar. A Ivete, a gente chorou muito. Contei sobre a minha história a ela, sobre o que eu achava, do que eu trazia, o que eu queria ela trazer por evento. Foi um lugar muito forte, muito espiritual mesmo, assim, o que aconteceu com a Beyoncé foi muito espiritual, eu sempre falo isso. Tipo, o que aconteceu com a Beyoncé foi muito espiritual, assim. Então, quando eu vi ela, assim, que ela me abraçou, né, que ela olhou pra mim, assim, conversou comigo, e quando ela tava indo, assim, ela falou que me amava muito, me abraçou, sorriu e foi. Pra mim, nesse lugar, o que acontece? E quando eu vejo as coisas dela especificamente, né, eu consigo entender que aconteceu mesmo, né? Então, quando eu presto atenção nas coisas e eu vi essa mulher, toda vez que eu chego em casa e que eu vejo esse quadro, assim, eu consigo entender que eu consegui encostar nela tão nova, assim, tipo, na minha cabeça eu ia ver só a Beyoncé em show, eu lá no final, ela lá na ponta, eu ver ela no telão. Era sempre isso, gente. Nunca imaginaria que eu teria no meu currículo que eu trabalhei pra ela. Tipo, de verdade mesmo. Então, ter esse momento agora, com ela atrás do palco, eu fui a única pessoa que tive essa foto, assim, específica, que todo mundo teve dos bastidores, que todo mundo teve lá, né, no camarim dela e tal. E aí, quando eu tava com ela me abraçou, saiu. Não sabia ainda que deixou uma outra surpresa. É isso. Que é essa surpresa que foi o auge de tudo, né? E aí eu tô vendo, daqui a pouco vem Gil falou comigo, Luna, deixa eu te falar uma coisa, rapidinho aqui. Eu vou te falar porque acho que vocês se manterem no eixo, pra você não ter mais um processo e você não dê um ataque, aí você não consegue entrar pra você trabalhar. Mas ela chegou no camarim e falou com a produção que ela mesma que tinha anunciado. Então ela pediu pra que a equipe, que ela que falaria o seu nome pra você entrar pra tocar. Meu Deus do céu. Eu baixei a cabeça e falei, não. Se eu não entrar agora, eu não vou entrar nunca. Não vou entrar mesmo. E eu falei, não, gente. Daqui a pouco eu tô vendo, quando eu consegui olhar pela Greta, né? Quando ela apareceu, eu vi o povo surtando. O povo tinha gente que não conseguia nem falar, o povo tinha que ficar assim, ó. E o povo gritando, tinha gente que passava mal, tinha gente que gritava. Ela tentava fazer barulho mocho, não adiantou nada, que não deu ninguém a ficar calado. A gente vendo a Beyoncé depois de tanto tempo, a Beyoncé veio aqui a última vez em 2013. Então, assim, o povo surtando. Ela falou, e na fala dela ela falou que era uma pessoa muito especial e queria muitos aplausos pra mim, Luna Monte. Quando ela falou isso, eu entrei. Engraçado que eu falo assim, tipo, você entrou tranquila, você não teve nada. Mas como foi ouvir seu nome na voz da Beyoncé? Até hoje eu não acredito, gente. Pra mim, não, realmente, gente, de verdade, de coração. Pra mim, eu ainda não acredito. Eu tenho que assistir as coisas mesmo. Porque pra mim era impossível acontecer. Primeiramente, eu ser a primeira artista brasileira, todo mundo, de todos os tempos, a ser anunciada por ela. E segundamente, ela anunciou uma travesti. A pessoa nunca fez isso, gente. De verdade. Então eu falei,
caramba! Quando, quando eu entrei e que eu olhei assim, olhava assim pelo público, quando eu olhei o telão assim, eu enorme aqui, aí tinha Luna Monte, Luna Monte, Luna Monte. E o povo assim, eu olhava pros meus amigos, o povo assim, chorando, o povo chorava muito, velho. O povo chorava muito mesmo, assim. Então, foi um lugar muito de vitória mesmo, assim. Eu tenho que falar para as pessoas que eu vou falar isso a vida toda. Pode gente que ame que eu falar isso, pode gente que não ame que eu fale isso. Mas eu vou falar a vida toda, porque pra mim isso foi um lugar de, meu Deus, extremamente, do extremo. Do extremo. Aí eu, quando eu passo por falar, você já chegou no seu auge, né? Você chegou nela, porque o auge de chegar na carreira, chegar na Beyoncé. Tipo, vou dançar, pronto, vou trabalhar com a Beyoncé, chegou no auge. Então eu cheguei nela de uma forma extremamente perfeita, trabalhei com ela, no meu evento que ela produziu, vi ela, toquei na mão dela, ela me anunciou, ela falou meu nome. Colocou a bandeira da Bahia. Ela colocou a bandeira da Bahia, falou da Bahia, veio pra Salvador, a cidade mais preta, né? Fora da África, então ela é uma pessoa muito esperta, uma pessoa muito que pensa nas coisas, sabe? Então é um lugar que vai ficar pra história e uma coisa que eu vou levar pra minha vida toda, eu vou estar velha, gente, pode ter certeza. Não sei, né, se o destino me colocar no caminho dela de novo, não sei. Mas eu vou falar disso sempre, porque foi algo que ninguém esperava, muito inesperável. Então eu vou falar muito, eu falo muito às pessoas, gente. Vou me falar muito sim, vou me gabar muito sim, vou me achar muito sim. Quem gosta, quem gosta, quem gosta, não gostar também, eu não vou poder fazer nada. Mas assim, mas eu entendo muito que foi muito espiritual. É o que me deixa muito confortável, que foi um lugar muito espiritual. Eu pude entender que a espiritualidade existe mesmo e que ela está muito presente na minha vida. Então, isso pra mim é um lugar muito mais significativo depois mesmo de tudo, assim, em matéria, mas eu acho que quando se fala sobre espírito, assim, foi algo que foi muito, né? Eu estava em um lugar muito mal da minha vida um pouco antes, né, disso tudo acontecer. E isso só foi um lugar de entender que eu não poderia desistir, né? Que era pra continuar mesmo, porque coisas grandiosas estavam por vir, eu não sabia nem imaginar. A Salvador representa pra mim potencialidade. Salvador pra mim representa vida. Salvador pra mim representa ancestralidade mesmo. Eu acho que essa cidade tem um lugar muito importante, historicamente. Eu acredito que nossos antepassados também contou história pra mim, pra gente estar aqui hoje também, falando sobre essas histórias. Então eu acho que Salvador tem um lugar muito específico também nas nossas vidas também, principalmente para quem é daqui, quem nasceu aqui. Então eu acho que Salvador é um lugar muito de acolhimento, né, a cidade em si. Então eu acho que em Salvador tem um lugar muito potente mesmo, assim, quando se fala de pessoas pretas, de identidades pretas. Então eu acho que nossa cidade tem esse lugar muito valioso, assim, na nossa vida.